E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, 4D aula 7, tá? Frente 4D, aula 7. Estudos de ondas espectro eletromagnético, tá bom? Então vamos lá, pega a apostila de vocês aí e vamos ver o que nós temos a tratar desse assunto, beleza? Então vamos adiante aí. Bom, galera, então nós começamos aqui com a introdução às ondas, né? Primeiramente, o que são ondas, né? Ondas é uma perturbação em um meio, uma perturbação em um ambiente. Quando você perturba um ambiente, perturba um meio, então você vai propagar energia por esse meio. Por exemplo, quando você joga uma pedra em um lago, você percebe que essa perturbação causada no lago, ela é transmitida por vários pontos desse lago. Então essa perturbação nós chamamos de onda, tá certo? E conforme a gente pode visualizar na apostila de vocês, a gente tem lá que a onda é a propagação de uma perturbação através de um meio. Então, numa onda, o que nós podemos ter então? O transporte de energia sem ter o transporte de matéria, ok? E aí nós vamos classificar essas ondas. Como é que nós podemos classificar essas ondas? Posso classificar quanto à natureza, posso classificar quanto à propagação da onda e também quanto à sua vibração. Quando eu falo de natureza, então eu tenho as ondas que podem ser caracterizadas como ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual a diferença? Onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar. Como eu tinha citado para vocês, aquela onda que se propaga pelo lago é uma onda mecânica. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, nós estamos emitindo ondas sonoras. E essas ondas sonoras são ondas que se propagam pela atmosfera. Então nós temos onda mecânica, precisando de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que são produzidas pela vibração de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. E essas ondas a gente tem bastante envolvimento no nosso dia a dia. Por exemplo, as ondas de rádio, ondas de micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, que é a luz que ilumina, né, o nosso dia, ou a luz que é emitida por lâmpadas, os raios ultravioletas, os raios X e os raios Y, tá? Muito bem. Quando eu destaquei todos essas ondas eletromagnéticas, nós estamos destacando aqui o espectro eletromagnético, que é o intervalo de onda eletromagnética que nós conhecemos, tá? Que existentes, então. Então, esse aqui é o intervalo do espectro eletromagnético. A luz visível, ela é constituída por uma infinidade de onda eletromagnética. No entanto, a gente conhece essas 7 cores aqui, ó, que são as mais representativas, né, que a gente consegue visualizar no arco-íris. Quais são elas, então? O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá bom? Então, não é tão importante você lembrar quais são essas cores da luz visível. No entanto, você tem que entender que a luz visível ela é constituída por essas cores. Onde, do lado esquerdo, nós temos o vermelho e do lado direito nós temos a luz violeta. Tá certo, gente bonita? Muito bom. Então, esse aqui é o nosso espectro eletromagnético. Deixa eu só passar aqui para colocar um esqueminha para vocês referente ao nosso espectro eletromagnético. Quando eu coloquei essa GIF para vocês aqui do Se Liga, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Eu estou querendo chamar a atenção para que vocês memorizem qual é o nosso espectro eletromagnético. Então aqui, eu tenho as ondas de rádio, depois eu tenho o quê? Deixa eu só mudar aqui o meu o cursor aqui, para que eu possa escrever. Eu não estou conseguindo encontrar, mas já vão achar que o ponteiro aqui, muito bem, apontador, ótimo, olha só. Então eu tenho as ondas de rádio, ó, olha só, no nosso espectro. Tenho o que? Micro-ondas, infravermelho, vai acompanhando aqui, ó, infravermelho, depois luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então isso aqui é uma regrinha, uma macetezinho para você lembrar do nosso espectro, que é a palavrinha Ramilux-G. Ramilux-G, então, me dá o espectro eletromagnético.
E essas setinhas para baixo aqui, de mais para baixo e mais para cima, vai me indicar onde que eu tenho a maior frequência e onde que eu tenho a menor frequência. Veja só, essa seta apontando para baixo indica que quanto mais para baixo nós temos maior frequência. Então quer dizer que a onda eletromagnética de raio gama é de maior frequência em relação às outras. Agora, essa flecha apontando para cima nós temos um sinal de mais. Então eu tenho maior comprimento de onda. Então perceba que a frequência de onda e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Aquela onda que tem maior frequência tem menor comprimento de onda. Beleza, gente bonita? Deixa eu só pegar novamente aqui o marca-texto para que a gente possa destacar aqui agora a classificação de ondas quanto à propagação. Já vimos quanto à natureza, que são classificadas em onda mecânica e eletromagnética, né? E agora quanto à propagação. Mas só deixa eu falar algo que eu não disse ainda sobre a propagação de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? A onda eletromagnética, além de ela se propagar por um meio material, ela também pode se propagar pelo vácuo, diferente do que acontece na onda mecânica. A onda mecânica, ela necessita de um meio material. Quer dizer que se a gente quiser propagar uma onda mecânica, uma onda sonora no espaço sideral, a gente não vai conseguir, porque a onda mecânica ela precisa do meio material, tá bom? Então eu posso até fazer uma referência sobre aqueles filmes que tem guerras no espaço e durante o filme a gente consegue ouvir as explosões das naves. De fato, se isso ocorresse, a gente não conseguiria ouvir as explosões, porque a explosão é uma perturbação, ela causa uma perturbação no espaço. Como não tenho um meio material no espaço sideral, então eu não conseguiria ouvir essas explosões. Tá certo, gente bonita? Muito bom. Então vamos adiante aqui a classificação quanto à propagação. Então a onda ela pode ser classificada como onda unidimensional, bidimensional e tridimensional. Isso vai depender de como ela está se propagando. Uma onda que se propaga em uma linha, por exemplo, uma onda que se propaga na corda de um violão, ela é uma onda unidimensional, tá? Balança uma corda, pega uma corda e balança ela para você ver. Você vai ter então a propagação de uma onda unidimensional. A bidimensional é aquela que se propaga em um plano. Então, uma onda que está se propagando em um lago é uma onda bidimensional. Ela se propaga em duas dimensões, tá? Ela se propaga numa superfície. Já a onda tridimensional é aquela que se propaga no espaço. A onda sonora, eu estou falando com vocês agora, no ambiente que eu estou, em qualquer local desse ambiente, pode ser ouvida a minha voz. Por quê? Porque a onda sonora é uma onda tridimensional. Ok? E agora a última classificação é a classificação quanto à vibração. Então eu posso ter uma onda que a sua fonte está vibrando perpendicularmente à sua propagação. Olha só o símbolo aqui, ó, perpendicularmente, ó, vamos destacar aqui amarelinho. Então eu tenho uma vibração em um sentido e a propagação se propaga no sentido perpendicular. Olha só, deixa eu pegar novamente aqui o cursor, pegar o apontador. Aqui eu tenho alguma coisa que está vibrando para cima e para baixo na vertical. E como é que a onda está se propagando? Ela está se propagando na horizontal. Olha só, tem até as setinhas aqui, ó, vibração vertical e propagação horizontal. É perpendicular, então nesse caso nós temos uma onda transversal. Já a onda longitudinal é aquela em que ela se propaga paralelamente à vibração. Então aqui eu tenho uma mola, estou vibrando aqui, ó, estou com a mão aqui, vibrando essa mola no sentido horizontal. E a propagação da mola, da onda na mola, também é na horizontal, é paralelo. Então nós temos aqui o caso de uma onda longitudinal. Então, exemplos de ondas longitudinais e transversais. A onda sonora é uma onda longitudinal. A vibração, ela tem a mesma direção de propagação. É até simples de você entender. Olha só, olha para um som automotivo. Como que é a vibração do som automotivo? Para cima e para baixo, né? Imagina um som automotivo em que o alto-falante está batendo, vibrando. A propagação
dessa onda também tem essa mesma direção, a direção de vibração, ok? Já a onda transversal, um exemplo disso é uma onda de uma corda. Você pega uma corda e vibra ela, ó, chacoalha ela na vertical. Como é que vai ser a propagação dessa onda? Vai ser na horizontal. Beleza, gente bonita? Vamos adiante aqui, vamos ver o que nós temos. Aí nós temos aqui um exemplo. A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e a eletromagnética, como a luz, consiste no fato de que, letra A velocidade de propagação calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência só é assim obtida para ondas eletromagnéticas. Não. Ele está falando aqui sobre a equação fundamental da ondatória, tá? Que a gente vai ver futuramente, mas ela não funciona somente para as ondas eletromagnéticas, ela funciona para todo tipo de onda, tá bom? Eletromagnética ou mecânica. Letra B. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. Não, tá? Então ela tem ali uma configuração bem definida, ou é transversal ou é longitudinal. Letra C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração, que é o fenômeno de contornar, gente. Não é somente a eletromagnética, não. A mecânica também, né? Quando eu falo com alguém, a onda sonora ela tem a capacidade de contornar obstáculos. Então, não é somente a eletromagnética. Letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. Exato. Né? Ela se propaga pela atmosfera e pode não haver matéria para ela se propagar. Tá? Graças a Deus, né? Se não fosse assim, a energia que sai do Sol não chegaria a nós se ela não se propagasse pelo vácuo, por meio não material. Então, a alternativa correta é a letra D. E a interferência é um fenômeno que ocorre apenas em ondas eletromagnéticas. Não, a interferência também ocorre em ondas mecânicas. Então a alternativa correta, como a gente já viu, é a letra D. E aí vamos para outro exemplo, questão 702. Uma onda transporta partícula do meio pelo qual passa. Não, né? Uma onda ela não transporta partícula, ela transporta energia. 2. A onda sonora são perturbações que não podem se propagar no vácuo. Exatamente, ela não se propaga no vácuo, as ondas sonoras. 3. Quando uma onda mecânica periódica se propaga em um meio, as partículas do meio não são transportadas pela onda. Muito bem. Quando ela está se propagando por um meio, né, material, o que é transportado é somente a energia. As partículas não. Então a número 2 e a número 3 está correta. A 4. Uma onda é transversal quando sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Exatamente, né? Então a 2, 3 e 4 está correta. Então vamos destacar a letra D, somente a 2, 3 e 4 está correta. E aqui, gente, novamente eu trouxe para vocês o espectro eletromagnético, conforme tem na apostila de vocês, só para que a gente possa fazer uma comparação do tamanho de onda com aquilo que nós conhecemos. Veja só, eu tenho ondas de rádio, aquelas ondas que nós usamos em TV, usamos no celular, né? O celular ele tem a capacidade de captar as ondas de rádio, tá? O próprio rádio, né? E outros mecanismos aí. Olha o tamanho da onda. É o tamanho de um edifício aqui, ó, 10 elevado a 3 metros, 1000 metros de altura. Os micro-ondas vai variar do tamanho de um ser humano a uma borboleta e assim por diante. Tá bom? Então aqui você pode fazer análise aqui qual é o tamanho das ondas. Ó. Nós temos aqui os raios gamas. Eles são tão pequenos como o núcleo atômico. E nós temos também a comparação do tamanho de onda com a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor é o quê? Menor é a frequência. Veja só, para as ondas de rádios, nós temos aqui um tamanho de 10 elevado a 3 metros para o comprimento de onda, a frequência é de 10 elevado a 3 Hz. Agora, olha o que acontece quando eu começo a diminuir o tamanho da onda. Estou diminuindo o tamanho da onda. O que aconteceu com a frequência? Maior é a frequência. Beleza? E vamos lembrar do macetezinho. Ramilux G, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Quanto mais para baixo, maior a frequência. Quanto mais para cima, maior é o comprimento de onda. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. A
diante, mais aqui exercícios, né, da apostila de vocês. Vamos tomar como exemplo. Temos aqui: estão presentes no nosso cotidiano fenômenos tais como o som, a luz, os terremotos, os sinais de rádio e de televisão, os quais aparentemente nada têm em comum. Entretanto, todos eles são ondas. Com relação às características fundamentais do movimento ondulatório, analise o que for correto. Número 1. Onda é uma perturbação que se propaga no espaço transportando matéria e energia. Não transporta matéria, né? 2. Ondas, dependendo de sua natureza, podem se propagar somente no vácuo. Não, né? Independente da natureza, ela vai... Se for eletromagnética, ela vai se propagar no vácuo ou em matéria. Se for mecânica, vai ser propagada somente no meio material. E 4. Ondas transversais são aquelas que as partículas do meio oscilam paralelamente à direção de propagação. Não é paralelamente, é perpendicularmente para as transversais, né? E a número 8, a frequência de onda corresponde ao número de oscilações que ela realiza em uma unidade de tempo. Muito bem, gente. Então, é uma coisa que frequência a gente vai ver agora, tá? A partir de agora. E a frequência é realmente o número de oscilações que ocorre em um dado intervalo de tempo. Então, a número 8 está correta. E a 16. O comprimento de onda corresponde à distância percorrida pela onda em um período. Exatamente, né? O comprimento de onda é o quanto que essa onda ela se desloca em uma unidade de tempo. Então, a 8 e a 16 está correta. Então, vamos passar aqui para a gente ver. A 8 está correta e a 16 também está correta, tá? Daí você pode fazer a somatória. Somatória 24. Agora, o exemplo 704, exercício 704 da apostila. Estamos envolvidos por ondas eletromagnéticas. A sala onde você está agora é percorrida por ondas de luz visíveis, infravermelho, ultravioleta, de rádio, televisão, além de outras. Uma difere da outra pela frequência, mas elas têm em comum o quê? Muito bem, comprimento de onda, a velocidade quando se movem no vácuo, a velocidade quando se propagam no meio material, o fato de só se propagarem em linha reta. Não, gente, o que nós temos de comum nessas ondas que foram mencionadas aqui é a velocidade de propagação dela no vácuo. Tá? Ela é uma onda eletromagnética, então ela tem a velocidade da luz. Então vamos destacar aqui qual que é a alternativa. A velocidade quando se move no vácuo, a letra B. E essa velocidade, nós sabemos que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Deixa eu só destacar aqui uma radiação interessante, que é a radiação infravermelho. A radiação infravermelha ela é bem comum no nosso dia a dia. O nosso corpo ela emite radiação infravermelho. Vocês já viram aquelas câmeras, né? De infravermelho, que ela acaba captando o calor. Então esse infravermelho é a radiação emitida pelo nosso corpo. Nós também podemos observar essa radiação nos controles remotos, tá? Então os controles remotos eles utilizam essa radiação para funcionamento. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Temos mais aqui um exercício 5, então, o 0705, que é do Enem. Diz o seguinte: alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Muito bem, gente, aqui o que foi mencionado é um funcionamento através do efeito fotoelétrico, que é um efeito que a gente vai estudar na física moderna, tá? O efeito que foi provado por Albert Einstein e rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física, tá bom? Mas nesse momento não é interessante a gente entender o efeito fotoelétrico, mas entender que ele funciona devido a uma radiação, a incidência de uma radiação no sensor. E que radiação é essa? Vamos lá entender o que está acontecendo. Ó. Esses detectores eles estão recebendo uma radiação com uma certa frequência,
Que radiação é essa? A radiação da luz visível, radiação ultravioleta, do infravermelho, do micro-ondas ou de ondas longas de rádio? Olha só, para você entender melhor. Quando você se aproxima de uma porta automática, essa porta automática, ela identifica uma radiação, né? Ela se polariza, ocorre efeito fotoelétrico e o sensor faz com que a porta abra. Que radiação é essa, gente? Quando você se aproxima, qual é a radiação que você está emitindo? A radiação infravermelho, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C, ok? Daí eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma câmera térmica que ela está identificando aqui, ó, as regiões de maior calor do corpo do rapaz. Então, onde as regiões que estão emitindo aqui a radiação infravermelho. Muito bem. E aí nós temos a equação fundamental da ondulatória, que é a equação do vamos lamber o Fusca. Então essa equaçãozinha aqui, gente, ó, V igual a lambda vezes F. Então a velocidade de propagação de uma onda é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência de onda. Então de repente você está assim, professor, não sei o que é o comprimento de onda e nem a frequência. Então vamos voltar aqui para a gente entender quais são os elementos de onda. Então aqui eu tenho uma onda transversal, ó, uma vibração no sentido vertical, a propagação no sentido horizontal, então uma onda transversal. E aí, os pontos mais altos da onda nós chamamos de crista. Então, destaque aqui, crista. Os pontos mais baixos da onda nós chamamos de vale. Esse eixo aqui, da horizontal, a gente pode chamar de eixo de propagação, tá? E aí, a distância do eixo de propagação até a crista nós chamamos de amplitude. Assim como a distância do eixo até o ponto mais baixo, nós também chamamos de amplitude. E o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Olha só, comprimento de onda lambda. Ou a distância entre dois vales consecutivos. Ou ainda eu posso pegar aqui um momento, né, uma posição em que a onda começa a se repetir. Vou pegar aqui, ó, esse nó da onda com o eixo de propagação. Vou fazer o movimento da onda, onde ela vai começar a se repetir? No próximo nó aqui, ó. Tá? Na verdade não é o próximo, né? É o segundo nó. Vai começar a repetir a onda, então eu tenho um comprimento de onda. Perceba então que você tem ali N formas de identificar o comprimento de onda. Ok? Características básicas, gente. Período e frequência. Conforme a gente já mencionou anteriormente, o período é o tempo gasto para ocorrer um ciclo, um movimento de onda. Então, aqui, ó, para acontecer esse movimento aqui, um ciclo completo, quanto tempo demorou? Esse tempo que demora, então nós chamamos de período. E já a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é dada por 1 sobre o t. Ou ainda eu posso dizer que essa frequência é o número de ciclos que estão ocorrendo. Então, você identifica quantos ciclos estão ocorrendo em uma propagação e divide pelo tempo que levou para ocorrer esses ciclos. Tá certo? Muito bom. Vamos ver o que eu destaquei aqui. Importante. Período e frequência só depende de quem? Só depende da fonte. Então, a fonte que vai determinar qual é o período de propagação e qual é a frequência de propagação. E aí, destacando aqui a amplitude, como eu já tinha dito para vocês, essa elongação máxima na oscilação, essa distância entre o eixo de propagação e a crista. Comprimento de onda já falamos, né? Que é a distância entre duas cristas consecutivas, dois vales e assim por diante. A velocidade, então, gente, como é que eu determino a velocidade de propagação de uma onda? A velocidade, então, é dada pelo comprimento de onda em metros vezes a frequência em hertz. Então, lembre da equação, vamos lamber o Fusca. Essa é a equação fundamental da ondulatória. Mais uma vez em destaque importante, a velocidade de uma onda só depende do meio de propagação. Muito bom. Então nós teremos ali, em diferentes meios, velocidades diferentes. A gente pode perceber a velocidade do som. A velocidade do som, ela vai ser, na atmosfera, cerca de 340 metros por segundo. Na água ela tem uma outra velocidade, no metal ela tem uma outra velocidade. Por quê? Porque depende do material que ela está se propagando. E aí nós temos uma informação na apostila de vocês aqui que fala sobre a velocidade, como determinar essa velocidade. Tá? Eu trouxe para vocês a equação aqui. No entanto, a gente vai perceber que não usamos essa equação para determinar a velocidade.
Em geral, os exercícios já te dão essa velocidade em cada meio, tá? Mas o que diz a apostila então? A velocidade do som no ar depende da temperatura local e pode ser determinada pela seguinte equação. Então, a velocidade de propagação é 331 mais 0,6 vezes o θ, onde esse θ é a temperatura no meio em graus Celsius. Como normalmente a temperatura é de aproximadamente 15 graus, a velocidade do som no ar pode ser considerada de 340 metros por segundo. Muito bom, gente. E aqui nós temos a representação de uma frente de onda. Eu tenho uma fonte que está emitindo a onda, né? Nós temos ali alguma coisa que está perturbando o meio. E aí nós temos uma onda se propagando. Esse elemento aqui nós chamamos de raio de onda. O que está na frente nós chamamos de frente de onda. E essa distância entre essas duas linhas aqui, ó, nós chamamos de comprimento de onda, que é o comprimento de onda lambda, ok? Então isso é a representação de uma onda bidimensional, ok, gente bonita? Aqui em cima eu só trouxe para vocês também uma informação que está na apostila, fazendo o comparativo do comprimento de onda com a frequência. Veja só, a onda da luz ultravioleta, da radiação ultravioleta, é uma onda pequena, considerada relacionada às outras. No entanto, o comprimento de onda, não dá para a gente visualizar aqui, mas vocês podem olhar na apostila de vocês, é uma frequência alta. Pequeno comprimento de onda, frequência alta. Diferente do que acontece no vermelho. Um grande comprimento de onda para uma frequência baixa. Beleza? Pela própria equação do vamos lamber o Fusca, ou a velocidade de propagação, né? A gente percebe que as grandezas comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, para que eu mantenha o quê? A velocidade. Muito bom, gente. Vamos adiante aqui para a gente passar para os últimos slides e tentar encerrar a aula, né? Então, a dispersão da luz. Tenho certeza que vocês já viram essa imagem em algum lugar, né? Alguém está falando assim, é a capa do Pink Floyd, né? Do disco do Pink Floyd. Na verdade, essa capa do disco, ela foi extraída do experimento realizado por Isaac Newton. Tá aqui o Isaac Newton, né? Colocando um prisma num raio luminoso que está entrando no quarto dele e acontecendo a dispersão da luz. Então, a luz branca, a luz que chega do Sol, ela é dispersada produzindo as cores do arco-íris, né? Quais são essas cores? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, que é a luz visível. Muito bem. E quando a luz ela atravessa o prisma, nós temos a dispersão, nós temos a refração, que vai fazer a dispersão, e a gente percebe que a luz, essas variadas luzes, né, variadas radiações, elas têm comportamento diferente. O vermelho ele tem um menor desvio em relação às outras. O violeta tem um maior desvio em relação às outras. Então aqui eu tenho uma tabela para que a gente possa perceber isso, o que está acontecendo. Então a grandeza desvio no vermelho é menor e no violeta é maior. A velocidade de propagação no prisma para o vermelho é maior e para o violeta é menor. O índice de refração para o vermelho é menor e para o violeta é maior. A frequência da radiação vermelha é menor e a frequência da radiação violeta é maior. A energia dessas radiações, a energia da radiação vermelha é menor e a energia da radiação violeta é maior, tá certo? E aqui nós temos também uma equação que vai falar sobre a energia, onde a energia é dado pela a constante de Planck vezes a frequência da radiação. A constante de Planck, como o nome já sugere, é um número, né, fixo, é constante, que é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos. A frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, quando você quer descobrir qual é a energia, basta multiplicar esses dois valores. Nós temos aqui uma questão do Enem falando sobre as radiações do nosso espectro eletromagnético, né? A radiação visível, que diz o seguinte: a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente
com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luz vermelha, azul e verde, incide na face A, emergente na face B, e após ser refletido por um espelho, incide no filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Muito bem, e aqui nós temos o comprimento de onda para cada radiação, e a radiação que está sendo estudada são as radiações vermelha, azul e verde. E a gente lembra lá, qual é a radiação que tem maior comprimento de onda? É o vermelho, depois quem? O verde, e depois quem? O azul. Qual é o que tem o menor desvio? O menor desvio é o vermelho. Lembra lá, vou até passar aqui adiante, olha só. Menor desvio é o vermelho, depois nós temos o verde e depois nós temos o azul. Então o que está desviando menos aqui, quando nós temos o feixe de luz, é o vermelho. Ó. Então esse ponto aqui é o vermelho. Agora, na pergunta, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, consta-se o seguinte, de baixo para cima, então teremos aqui o vermelho. O único item que traz como vermelho primeiro é o item A. Então aqui nós teremos o verde e aqui nós teremos o azul. Vamos ver se é isso mesmo? Muito bem, tá certo? Depois vocês dão uma explorada nessas questões aí, tá bem, gente? Para melhor entendimento. Ou a gente pode discutir futuramente. E para terminar, galera, radiações ionizantes e não ionizantes. Então, resumindo, ionizantes são aquelas que vai causar problema para a sua saúde. São aquelas que vão ionizar através da ruptura de ligações atômicas. Já as não ionizantes são aquelas que não têm energia suficiente para causar essas rupturas, para ionizar, então, as ligações atômicas. Beleza? Vamos terminar aqui com essa questão. Olha só, 0711. Sabes que o raio-x são ondas eletromagnéticas com frequências maiores do que da radiação ultravioleta. Sobre o raio-x, marque com V as verdadeiras e com F as falsas. Os raios-x constituem uma radiação ionizante. Sim, é verdadeiro. Ionizante. Raio-x aqui, ó, tem alta frequência. Causa problema para a saúde. Então é ionizante, sim. Os raios-x têm frequências maiores do que a luz visível. Sim, também, ó. Raio-x tem frequência maior do que a luz visível. Está aqui a luz visível, aqui está o raio-x, então tem maior frequência. A velocidade de propagação do raio-x é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. Exatamente, todas são ondas eletromagnéticas. Então todas essas radiações têm a velocidade da luz no vácuo, tá certo? Então as alternativas que indicam a sequência correta de cima para baixo é a alternativa E, verdadeiro para todos. Tá certo, gente bonita? Pessoal, resolva exercícios sempre que possível, tá bom? Um abraço para todos e qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.